Oi, eu sou a Carol, tenho 41 anos, uma bebê de quase um ano e até hoje eu me assusto quando alguém me chama de mãe. E eu sou a Jess, tenho 33 anos e descobri que a maternidade é basicamente sobreviver tomando café frio. E esse é o Sem Parênteses. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sem Parênteses! Uhul! Estamos aqui novamente, a gente tá super feliz com a repercussão do primeiro episódio, então a gente queria agradecer, né, Jess, por todo mundo, vários recados que a gente recebeu de quando é que vai sair o próximo, qual é o próximo assunto, e a repercussão de vocês curtindo e compartilhando os feedbacks, então tá muito legal ver vocês com a gente, tanto no YouTube, no Spotify, os recadinhos que a gente lê todos, no Instagram vocês interagindo com cada postagem, então tá muito legal. Já vamos fazer o convite, né, pra quem ainda não segue, é o @semparênteses. Nos ajudem, gente. Seguir lá no Instagram. E aí, Nina, qual é o assunto de hoje? Hoje vai ser punk, eu tô até com calor, porque vocês não têm noção. Hoje vai ser aqueles comprometedores, digamos assim, né? Eu acho que vai ser um compilado de cortes maravilhosos. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre maternidade não romântica, né, Jess? Que é uma parte da maternidade que ninguém te conta, tá? Poucas pessoas, não vamos falar ninguém, não vamos botar todo mundo no mesmo saco, né? Mas são pouquíssimos conteúdos. Eu achei poucos conteúdos assim na internet, ou conversando até realmente com as pessoas. Parece que as pessoas têm medo de comentar algumas coisas por medo de falar assim, acho que se eu contar pra ela que tal coisa é ruim, ela não vai ter filhos, ou ela vai ficar com medo do parto. Parece que tem uma conspiração, né, no universo, assim, não vamos falar a verdade, porque senão o universo vai acabar, porque ninguém mais vai querer parir, ninguém mais vai querer ter filhos, e aí é o fim de tudo. E é por isso que muitas vezes as pessoas não falam, e uma coisa que eu posso até afirmar agora, depois de praticamente 10 meses que eu tive a minha bebê, é que a gente esquece realmente. Eu até tava pensando em coisas pra trazer, assim, de coisas que me falaram, ou então que não me falaram, a respeito da maternidade. E até da gravidez mesmo, lá atrás, quando eu tava braba com todo mundo que tinha amado ficar grávida, eu ficava muito brava assim de, ninguém me falou isso, e eu fiquei pensando assim, o que exatamente era esse ninguém me falou, né? E eu de verdade não consigo me lembrar, o que é perigoso, né? Então, assim, é muito bom que eu tenho bem forte dentro de mim que eu não gostei de estar grávida, porque senão a gente realmente esquece. E pra ter o segundo é daqui pra ali, né? Então é meio desesperador isso. Eu, digamos assim, que eu não esqueci, mas eu não sei mais a intensidade real do que eu senti aquilo, sabe? Eu sei que teve momentos que foram tensos, mas até pouco tempo eu chegava a sentir, eu sabia a sensação que aquilo trazia. Agora é mais que uma história, eu conto uma história horripilante pra alguém, mas não sei direito como é que é o sentimento. Isso realmente é meio perigoso, eu acho que é por isso que as pessoas acabam não comentando tanto, porque talvez no momento em que elas estão mais frágeis pra comentar isso, seja um gatilho. Verdade, é verdade. E aí isso traz também o ponto aqui do não romântica, o porquê o não romântica, né? A gente tem o costume de ver lá no Instagram, ver por aí o que as pessoas publicam e o que as pessoas postam sobre a maternidade, principalmente os criadores de conteúdo ali, que são os que mais a gente acompanha no fim das contas, e ficam mostrando um mundo lindo, né? Aquele mundo maravilhoso, aquele mundo perfeito da minha bênção que chegou, o meu bebê, não que o bebê não seja uma bênção, tá, gente? Mas não vou começar já criando polêmica. Já no início, né, na introdução. Mas a gente tá acostumado a ver um mundo que quando a gente tá ali na realidade a gente fica, tá, e cadê? Que horas que chega isso? Começa, né? Que horas que começa? Não é muito falado sobre um bebê que chora uma hora inteira. Nossa. Falam assim, o bebê chora muito no começo, tu tem que ter paciência. Só que às vezes não é assim, chora muito 10 minutos, às vezes é 1 hora. Sem parar. E tu não saber como agir. E começa aquela coisa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é fome, eu acho que eu não sei. E isso é muito desesperador. E outras mães, elas não vão te comentar o quão desesperador isso é. Vão falar assim, é normal o bebê chorar. Mas não nesse nível de choro desesperado, sem tu entender o que tá acontecendo, se é cólica, se não é. E uma coisa muito legal que me aconteceu esses tempos foi que eu agora participo de um grupo de mães, até divulgando, né? Mas assim,
que a gente bota lá tudo sem julgamento. Tipo, meu bebê chorou por tanto tempo. E vem uma enxurrada, aconteceu comigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que eu tô falando disso agora, jogando o grupo aqui no meio da roda? Porque eu tava sentindo muita falta disso. Que são conversas que normalmente eu e a Nina a gente tem. Mas pela distância, enfim, horários de trabalho e tudo mais, agora a gente tá dando um jeitinho de conversar um pouco mais, né? Mas a gente se via só o fim de semana pra gente ter essas trocas. E lá não, lá a gente consegue passa, ter. Né? Passa ali, aconteceu e não mexi no celular, tô ali no desespero, ela também, e aí a vida acontecendo também, e acaba que esses momentos acabam passando e a gente não conversa tanto sobre isso. E é muito importante ter esse tipo de... Estamos com bebês ao fundo, tá, gente? Então os bebês Trilha estão... sonora de bebês, eles estão brincando, os meninos chorando, é brincando. Vida real, tá bom? Teremos bebês hoje, então... É isso, assim, de repente passa um momento ali, a gente não comenta, e aí por isso também a gente pode não ter ouvido falar sobre isso. E até porque eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu acho que de repente ninguém me falava sobre maternidade porque eu não queria ser mãe. Então, de repente, eu mesma romantizei uma maternidade que eu nem sequer pensava sobre, pelo que eu vejo por aí, e aí nas meio telas, fiquei, exatamente, aí meio fiquei, mas ninguém me contou isso. Claro, ninguém me contou absolutamente nada, né? A parte boa e a parte ruim. Seria louco, né? Se as pessoas ficassem me metralhando com informações sobre maternidade se eu não queria ser mãe. Então faz sentido que eu não soubesse tanto a respeito de maternidade ali, da vida real, por eu não querer isso, no outro ponto, eu que queria... As pessoas não me falavam algumas coisas por medo mesmo, assim, de receio de falar. E tem coisas que acontecem com a gente que a gente não quer comentar com a nossa mãe pra não apavorar, sabe? Não Pra não deixar ela preocupada, enfim, tá fungando, tá tossindo, tá... Que nem agora minha mãe tá passeando. Eu não vou ficar ligando pra ela toda hora, assim, a Rafinha deu 3 tossidas e um arroto agora, o que eu faço? Claro que não, né? Então, muitas coisas a gente evita também chamar a mãe quando acho que não tá tão sério, para evitar também, né, esse apavoramento geral, né? Que não precisa, né? Mas aí me conta, qual foi a maior mentira que te contaram a respeito da maternidade? Dorme agora porque tu nunca mais vai dormir, porque agora vai ser um desespero, porque tu vai viver zumbizando. Claro, eu dou um mamar ainda, né? O Rafinha agora começou com algumas frutinhas, mas é exclusivamente o mamar. Então, eu acordo de madrugada, eu dou um tete, mas assim, nunca passei zumbizando, meu Deus do céu, não dormi, fiquei horrível. Também não romantizando, tá? Tem dias que eu fico muito cansada, muito exausta, mas eu consigo. Minha rede de apoio também me ajuda muito pra isso, e o Lucas também me ajuda muito pra isso. Ficar um tempinho com ele, eu tenho uma horinha de tarde pra. Não se recupera sono, né? Mas pra eu dar uma descansada. Mas pelo que me vendiam, eu ia passar assim 2, 3 dias sem dormir o dia inteiro. Pode ser que tenha acontecido com alguém, sabe? Pode ser que para aquela pessoa tenha sido desse jeito. Mas para mim, assim, não foi tão... Ou eu que estava preparada para uma coisa pior, né? Então, essa questão do dorme me irritava muito quando eu estava grávida, porque parece que que o descanso é cumulativo, né? Eu tô descansada, então eu tô descansada para sempre. E não é assim, eu posso dormir o quanto eu quiser, que depois se eu tiver um período de cansaço, eu vou ficar cansada, não vou ficar descansada porque eu descansei antes. E isso me deixava muito furiosa também, porque tinha, no final da gravidez principalmente, que todo mundo ficava, agora é o momento de dormir, porque daqui a pouco não dorme mais. O que foi a maior mentira pra mim, de verdade, porque a Luísa dorme desde que ela nasceu. Então era praticamente assim, no início, depois de que ela nasceu, ali nos primeiros dias, eu tinha que acordar ela pra mamar, porque ela dormia a noite toda se eu deixasse. Logo depois eu já comecei a deixar mesmo, ela dormia a noite toda mesmo que não fosse o recomendado ali. Eu que tava me preservando no caso, e tava super dormindo a noite inteira. Mas essa questão do dorme, descansa e tal, gente, não tem nada disso, tá? Porque no fim das contas, depois quando vem pra realidade, vocês vão ver que o cansaço vai vir, mesmo que a gente durma a noite inteira, porque a gente dorme, né? A gente tem sorte com os nossos nenéns. Então a gente dorme bem, só que mesmo assim é cansativo. Então o dia a dia é cansativo da maternidade. Uma outra coisa que me contaram, e também não é bem assim, dar mamar é a coisa mais linda e maravilhosa. Nossa! É o nosso momento, é tudo de bom, tu vai sentir saudade disso. Gente, eu gosto de amamentar meu filho, eu dou mamar, eu sei que é importante para ele, para o desenvolvimento dele, mas assim, eu não senti tudo isso.
tá? Eu dou mamar pra ele porque eu sei que é necessário, ele precisa disso, né, pra viver, mas não senti esse momento assim. Claro, tem momentos assim de madrugada que eu olho ele, ai, que coisa mais. Não, mas não por eu estar dando mamar, mas por ser o meu filhinho no meu colo, coisa mais amada, eu amo ele, aí ele fica com aqueles olhinhos me olhando. Esse momento sim, mas assim, não vinculado, porque se ele estiver só sem dar mamar, só no colo, me olhando, eu vou ter essa mesma sensação de, ai meu Deus, ó, o meu mundo aqui nos meus braços. Então, essa coisa de assim, ai, o meu momentinho do mamar é o nosso momento, porque, né, só eu posso fazer isso por ele. E não só por isso é maravilhoso, né? E não só por isso é maravilhoso. Então, me venderam essa ideia de um momento lindo que por alguns dias ou semanas eu fiquei esperando ter aquele momento de quando. Sem falar o início, né, da amamentação, gente. É Nossa, meu Deus. horroroso. Tá? Terrível. A única coisa que me falava assim, ai, aguenta os primeiros meses. E eu ficava assim, gente, aguenta por quê? Ué, o que acontece? E a minha mãe só falava assim, ó, olha, tu tem que te preparar pra isso, que não sei o quê. A minha mãe acho que foi a mais sincera, porque ela me conhece. Então a minha mãe me falou, ó, pode rachar o seio, pode doer, pode sangrar, é difícil, mas Você teve algum desses problemas? eu tive, só que eu trabalho com laser, né? Com laser terapia. E eu trouxe o laser, porque eu não estava atendendo, né? Eu tava de licença. Então eu trouxe o laser para casa, que foi o que me salvou. E aí eu mesma me aplicava quando rachava. Então ele não chegou a sangrar, porque quando ia rachar, eu já fazia o tratamento. E aí pedi tudo com autorização médica, tá, gente? Não se autem-apliquem nada. Eu conversei tudo com a obstetra e tudo mais. E eu me aplicava porque eu tenho este conhecimento, eu estudei para isso, eu tenho essa formação. E eu me aplicava e ainda usava os produtos que ela tinha me indicado que era específico para isso. Mas assim, eu super entendo a mãe que não consegue, que desiste, porque é um momento, além de desafiador, é uma dor Não tem explicação. que não tem né? explicação, gente. Parece que tem uma faca te fincando assim, ó, cada vez que a criança suga. E é desesperador. Eu cheguei num momento. A gengiva deles é dura, né? Isso pra mim foi uma surpresa. Eu jurava que era um negocinho molenguinho, não sei porquê. Mas é O dura Rafa a gengiva. morde agora. Eles mordem a gente com a gengiva. São E mini cretinos, na verdade. E é horrível. O Rafinha morde agora, ele tem mordido mais, que eu acho que ele tá nessa função assim do dente, talvez já. Tão cedo. E dói, meu Deus, chego a ver estrelas. E é terrível. Então não chega um momento. Ai, fica mais fácil? Fica. Tu acostuma? Tu acostuma. Mas ainda assim é um momento bem delicado e bem difícil, assim. E tem que ter delicadeza. Eu cheguei, isso que eu ia contar. Eu tive um momento a ponto de decidir parar. E aí a minha mãe super me respeitou e falou assim: olha, é o momento que tu disser, eu não aguento mais, porque é sofrido de verdade. Então a gente tá aqui pra não romantizar e falar a verdade, gente, dói, é muito dolorido. Minha mãe falou assim, ó, eu vou te respeitar e eu vou te ajudar com isso, tá? A gente vai bombear leite, a gente vai ter os horários dele de dar um mamazinho, mas tem que vir de ti se tu não aguentar, se é uma coisa que tu decidiu não fazer mais. Até porque não é só o mamar, é abdicar do teu sono, é todo esse momento. Abdicar da tua vida, porque a gente vira escravo do neném, né? Eu lembro Sim. que, eu vou até falar uma frase meio polêmica, assim, mas eu odiei amamentar, de verdade, assim, é ódio mesmo, porque era um momento que eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo porque ela tava com fome, e aí a gente tem que obedecer a fome do neném, né? Eu pelo menos dava em livre demanda, eu amamentei até o terceiro mês. Livre demanda é outra coisa que vamos falar É disso. isso. E aí a tal da livre demanda é aquela coisa, né? É na hora que tem a fome, tem que parar tudo que tá fazendo e dar o mamar. E eu não tinha muito leite, então ela desde o início, desde que ela nasceu, ela já tomava fórmula como complemento ali, mas era bem pouquinho, era tipo 30 ml, e ela nem aguentava os 30 ml no começo, e ela amamentava. E, gente, era uma dor, eu não tive nada demais, assim, pode ser que eu seja uma fiasquenta, tá, por causa da dor, mas eu odiava eu comecei a sentir ódio de dar uma mamar, sabe? E eu acho que ela começou a perceber isso, que chegou ali no terceiro mês, mais ou menos, ela já não queria mais, ela tava brigando com o peito absurdamente, assim, parecia que eu tava ofendendo ela, oferecendo o peito pra ela, sabe? Aí, Obrigando. tava obrigando ela a mamar, e ela não queria mais, então foi um momento, assim, de liberdade, acho, pra nós duas, quando ela resolveu que não queria mais o TT ali, foi pra mim,
eu aceitei numa boa, eu não tive aquele momento assim de, ai meu Deus, ela não me quer mais. Zero. Fiquei aliviada, de Esse é um verdade. outro tabu a ser quebrado, né? É isso, exatamente. Eu não deixei de ser mãe porque eu parei de amamentar minha filha. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu tive medo de dar mamadeira com o suquinho, com medo dele largar o peito, mas não, que nem eu falei, não porque eu romantizo o peito, porque, gente, eu sei o quanto ele precisa, o quanto é bom excelente. isso pra ele. Eu não consegui finalizar a história, gente, a gente vai indo muito, isso é muito nós, tá? Esse é o sem parênteses, a gente vai conversando, vai embolando os assuntos e assim, o que aconteceu, tá? Um dia era de manhã e eu estava decidida, vou contar rápido pra antes que a gente mude o assunto. E eu estava decididérrima, não, agora chega esse menino, não vai pegar mais esse meu peito. E aí eu desci, esterilizei, tava tudo pronto. E aí eu olhei assim, a bomba, a mamadeira, tudo, e eu falei assim, eu vou tentar mais um dia. E assim eu fui indo. Chegava uma dor, eu consigo, eu vou tentar mais um dia. E assim foi indo. E aí eu consegui, fui tentando mais um dia, de mais um dia, mais um dia. Estamos aí em livre demanda. Nina, tu sabia o que era essa livre demanda quando contaram? Não, claro que não. Eu também não. Então, quando tu tá lá no pós-parto, no hospital, e se tu é uma mãezinha que não pesquisa nada, que tá só vivendo o momento e tal. Não façam isso, gente. Eu pesquisei muitas coisas, tá? Mas eu não pesquisei o tal da livre demanda. Eu também não. Eu nem sabia que isso existia. Pra mim era assim, a criança chorou tudo a peito e é isso e ponto. E aí depois tu regula o horário e não sei o que. Era isso que eu pensava que acontecia, tá? E aí chegou o pediatra do plantão do hospital e me perguntou assim, tu quer fazer rotina ou tu quer livre demanda? Aí eu pensei, poxa, o que é melhor pro bebê? O que é melhor pro bebê? Ele falou assim, olha, o melhor é a livre demanda, porque sempre que ele precisar, tu dá um mamar. Aí eu assim, oxe, e não é assim que funciona na minha cabeça, né? Dele, é isso, é o melhor. E eu, então tá, então eu vou fazer livre demanda. Então é o seguinte, Deixa pra mim. ele chorar, tu bota no peito. Ele chorar, tu bota no peito. Nossa. E aí eu virei a livre demanda do meu bebê. E é exatamente isso, porque aí depois eles não pegam uma rotina, porque quando tu dá a rotina, por mais que ele chore, é dolorido, mas para quem consegue fazer, e eu acho meio difícil, assim, olha, eu dou os parabéns para quem consegue fazer a rotina, sabe? Porque eu não sei se eu ia conseguir ver. Rotinas. Eu acho muito difícil botar uma rotina no neném, de verdade. Porque aí é tu ver a criança chorando e ó, falta 5 minutos. Vamos esperar. Vou esperar e deixar ele chorar. É isso a rotina. Aí tu dá os horários de 3 em 3 horas, a criança tá chorando, deu as 3 horas, tu tem que acordar e dar uma mamar. E mesmo ele tá dormindo. Mas o ou tá... Rafinha não tem uma própria rotina, porque a Ele Luísa, foi eu não sei criando. é isso, eu não sei se é porque a Luísa é virginiana, tá? Mas ela é, desde que nasceu, assim, de 3 em 3 horas, é a hora que ela se alimenta, até hoje. Ele entra e sai de rotinas, ele cria as rotinas dele e vai mudando, tá? Então, tinha épocas que ele não, que ele dormia a noite toda e só mamava de manhã. O único horário que era sempre fixo e até hoje é às 6 da manhã. Às 6 da manhã é certo. E tem vezes que ele dorme, que ele tá dormindo às 6 da manhã, e eu acordo automaticamente. E eu vou olhar 6 da manhã, a hora do mamar. E aí, se ele não ama, fico eu com o peito cheio, assim, esperando. Meu Deus, ele tem que acordar pra mamar isso aqui, eu tô cheia. Mas a livre demanda, ela vai... É sem rotina total, tá? Se ninguém te contou, então eu tô aqui pra te contar. Te contei o que é a rotina, né? Tu vai acordar ou deixar chorar e vai levando os mamás de 3 em 3 horas, tá? O bebê chorando ou o bebê dormindo, tu vai dar esse mamar de 3 em 3 horas. Livre demanda é assim, chorou a cada 5 minutos, a cada 5 minutos tu vai dar um mamazinho. E aí pode ser um mamazinho de... Não necessariamente ele tá precisando do mamar, né? E é daí que vem o bebê Ou fazer é um o bico de aconchego. peito, o bico do peito de chupeta. Então é daí que vem um monte de coisas também, né, na livre demanda. É complicado. É complicado. Hoje tinha um momento que ele não fazia o meu peito de bico e ele super dormia. Botava o biquinho, ele dormia. Teve uma época em que ele só se eu desse o peito pra ele dormir. Hoje tá mais ou menos assim, mas de vez em quando, que nem agora, a Dinda Laura tá cuidando dos nossos nenês ali. Ela já fez um dormir, já botou ali no berço, tá brincando com a outra e ele já dormiu, entendeu? Mas teve um momento que isso não ia adiantar. Só se pegasse um peitinho antes
E às vezes não é nem mamar, assim, é 2, 3 minutos ali chupetando e já caía no sono. É só Então, pra se acalmar, né? É pra eles se autorregularem também, se autorregularem no caso usando o peito, né? Eles, às vezes, só pra se acalmar, eles vêm pro peito e ficam ali, ó. E a gente esquece a vida, porque não tem o que fazer, tem que ficar ali, sentadinha, dando mamar. E, meu Deus, eu de verdade, assim, não gostei dessa experiência, não fiquei triste quando parei de amamentar, não acho que eu seja menos mãe, ela tá ali bem redondinha, inclusive, bem tá bem cheinha. cheinha, tá cheia de saúde, então assim, de verdade, não me arrependo de nada como foi, sabe? Me conta quais frases ou situações foi de revirar olhos. E a nossa. gente revira olhos demais. A gente tem essa habilidade, né? A gente tem uma Às vezes a gente não fala, a mas gente os sofre de olhinhos, ó. incontinência facial, né? Que a boca não fala, os olhos falam. Nossa, a cara entrega. Às vezes é bizarro, né? Mas a cara entrega. Preciso me policiar muitas vezes, porque às vezes ficou... A gente tem aqui uma colinha e eu quero ver de vocês também se essas também fazem vocês revirarem olhos, tá? Aproveita cada fase. O tempo passa rápido. Dorme enquanto o bebê dorme. Essa eu amo! Gente, eu amo as publicações, os memes que fazem Não, os disso. memes são os melhores, cara. Dorme enquanto o bebê dorme. Tá tu andando na rua, o bebê dormiu. Cai na rua. Tá dirigindo, o bebê dormindo, o bebê conforto. Cai na direção. Eu não tenho mais nada Gente, pra fazer na vida. Eu tenho que não... só dormir quando o bebê dorme, né? Cara, o dorme enquanto o bebê dorme. É o mais bizarro. É o mais... Eu não sei, eu fico até sem palavras pra isso. E se pega alguém fraco de cabeça, a pessoa ainda se sente mal por não conseguir dormir quando o bebê tá dormindo, sabe? Eu acho isso muito bizarro, assim, as frases que vêm, as frases prontas, né? Que vem assim, dorme enquanto... O manual, né? É isso, descansa enquanto o bebê tá dormindo, deixa tudo pra lá. Eu deixo pra lá e depois quem é que vai fazer? Quem é que vai lavar tua louça? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai fazer qualquer coisa? Quem é que vai lavar teu cabelo? Quem é, sabe? Tu tem coisas pra fazer quando o bebê tá dormindo. Eu, por exemplo, por mais que o Renan estivesse sempre ali, cara, o Renan foi um parceirão, assim, ele fez tudo enquanto eu tava grávida e logo que a Luísa nasceu, ele Lucas assumiu também. tudo, sabe? E mesmo assim, eu tinha coisas pra fazer quando a Luísa tava dormindo. E eu era muito engraçado, assim. Ela dormiu, eu saía correndo pra fazer as coisas, sabe? Era meio desesperadora, até parecia uma maratona. Porque, assim, até ela acordar, eu consigo fazer isso, sabe? Fazer uma listinha. Metas do dia. Metas do dia. Lavar café, tomar... Lavar café, lavar cabelo. Ai, a mente da lavar cabelo, tomar E café. é assim que a cabeça funciona, né? Tipo, é muito louco isso. Ô, gente, o cérebro vai com Deus depois que o neném nasce. Isso é outra coisa que as pessoas não te contam, tá? A cabeça de grávida é um negócio, assim, que eu achava que era bobagem. Nossa. E as pessoas não falam muito sobre isso. E depois eu fui perguntar pra uma psicóloga e pra minha obstetra. E é uma coisa que é fisiológica e é real, gente. real. A gente perde memória, a gente perde pedaço da nossa massa cinzenta e ela não vai sendo reconstituída. Coisas que tu lembrava super, assim, ó, o tempo todo, coisas que tu fazia. Um exemplo muito prático, tá? A minha consulta, ela é meio ensaiada, assim, tem coisas que eu explico para as pacientes que meu Deus, eu tô há 10 anos da área, sei lá, eu faço essa consulta há 8 anos, que eu falo essas coisas. E quando eu voltei a atender, eu tive que relembrar, olhar a consulta assim, o que eu falo nessa? Ah, tá, essa parte eu explico, né? Tal coisa. Porque tu esquece real, esquece nomes de coisas. Tipo assim, isso aqui é... xícara. E é coisa... gente, assim é nesse nível de tu tá olhando e não lembrar o nome das coisas. É bizarro, tu teve isso. Nossa, também. eu tenho, né, ainda. Eu tenho. Estou tendo. Está tendo. Estou tendo. É muito bizarro, sério. Quando a gente brinca assim, que a gente vai e depois volta, é isso. O cérebro simplesmente desapega de um padrão, né? Vou ter que te cortar nessa. A gente sempre fez assim. Não bota a culpa na pobre das crianças. Deixa um exemplo. Não bota a culpa na pobre das crianças, que a gente já fazia. Tá bom, só a memória que foi com Deus mesmo. Os devaneios. A gente já tinha, isso já era nosso, tá? Já era nosso. Mas sim, eu tenho, e no trabalho é onde eu mais sinto, assim, a dificuldade, Mas esquecer sabe? é real. Cara, eu trabalho com processos há 15 anos, e há 15 anos eu era super orgulhosa, assim, da minha cabeça, sabe? Meu cérebro funcionava lindamente.
Eu voltei da licença, meu Deus do céu. Parece Onde é que foi esse orgulho? Gente, o que aconteceu comigo, sabe? É chocante. Desesperador. Desesperador. E mas, opa, saiu outro... uma outra frase. Agora a gente vai entrar numa semi-polêmica, tá? Mesmo tendo filhos, eu entendo, tá? Quando as pessoas falam assim, ai, filho é uma bênção. Nossa. Como que tu não quer ter filhos? Como é que fulana não quer ter filhos? Tu, como uma pessoa que até então não queria ter filhos, pode até falar melhor sobre isso, mas eu sempre respeitei quem não quer ter filhos, porque pra mim é uma responsabilidade, pra mim não, né, na vida, né, isso é uma responsabilidade muito grande quando tu decide. Um filho, ele não pode ser um propósito banal, ou para segurar um casamento, Nossa, gente. Isso pelo não, amor de Deus. uma criança, ela não pode servir a um propósito que não seja de tu deixar um legado, de tu querer ter um filho para o mundo, contribuir com a sociedade, com o mundo, com a tua família. Porque botar esse peso numa criança de tipo, ela tem que ser a minha bênção, e como é que fulana não quer ter essa bênção? Vai ser uma pessoa infeliz porque não tem essa bênção. Gente, isso é muito horrível até para quem fala, para quem ouve. É uma irresponsabilidade, eu diria. Porque às vezes a pessoa pode não estar tendo filhos, às vezes porque ela não consegue. Não é tão simples assim. Ou a pessoa escolheu não ter. E tu tem que respeitar isso, porque filho, apesar de ser uma bênção, eu amo meu filho, pra mim ele é uma bênção, é uma grande responsabilidade. E é uma carga pesada, eu diria, né? É muito pesado, assim, principalmente pra mulher ali, que a gente passa por toda a questão hormonal, depois que o neném nasce e tudo. Então, ficar com essa de o filho é uma bênção, o teu filho é uma bênção. Às vezes a gente tá num dia do cão, e o filho que é uma bênção no final, a gente sabe que a frase não deixa de ser verdadeira depois que o bebê já existe. Só que ao mesmo tempo é também uma coisa que pesa muito, porque às vezes a gente não tá legal e tudo bem a gente achar que tá pesado demais, sabe? Nossa, meu Deus. E é engraçado, porque eu não queria ser mãe, justamente porque eu sabia desse peso, eu sabia tudo que a gente precisa abdicar, tudo que precisa fazer quando a gente é mãe. E eu achava muito esquisito as pessoas que têm o sonho de ser mãe. Pessoas que às vezes, assim, não é casado, não é... E não que tenha que ser casado, tá, gente? Pelo amor de Deus, o que eu menos sou na vida é puritana, tá? Então, assim, é só um modo de dizer. Mas é que, assim, a pessoa tá lá, tá aprendendo a viver ainda a própria vida, sabe? E já tem o grande sonho, eu preciso ser mãe. E aí esse sonho vira uma obsessão. E aí, de repente, dessa obsessão vem a procura ali desesperada por isso. Talvez tu vá se encontrar num relacionamento tóxico, num relacionamento ruim, pra ser só pra poder ser mãe. E aí vai vir um outro lado da frustração. Porque quando tu tá sonhando com isso, tu tá sonhando também. Normalmente quem sonha com isso sonha com uma constituição familiar muito bem alinhada na sua mente. Que se tu chega num ponto, não é todo mundo, tá? Não vamos botar todo mundo num saco, mas assim, no momento que tu sonha com isso e tal, e tu vai pra um relacionamento não tão legal, tu não vai ter essa resposta do outro, tu não vai ter... Isso, vai ser frustrado. Aí talvez tu force uma gravidez, e aí tu vai fazer uma coisa linda pra contar pra pessoa, a pessoa vai não explodir vai contigo, legal, vai ter uma relação ruim, enfim, sem falar de violência, né? Sem falar de várias questões, assim, que é pesado pra uma coisa que era um sonho dessa mulher, ou enfim, é uma coisa que é muito delicada pra te escolher essa bênção só porque os outros eu acho que querem sonhar que tu com isso é muito louco, muito principalmente isso. Porque é uma coisa que... Até uma coisa que eu falei muito durante a gravidez a Luísa, desde o início, me mostrou que eu não tenho controle de absolutamente nada. Como que a gente pode sonhar e querer tanto assim uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer? É muito além da nossa vontade, sabe? Então... Eu não sei, eu acho que essa questão do filho é uma bênção, eu acho ela bem pesada, assim, tanto que o clima até pesou, né, porque a gente foi por esse caminho, assim, servindo torta de climão, tá bem saborosa, mas é isso, assim, é pesado mesmo, porque é bonito falar a frase pronta, assim, o filho é uma bênção, é uma bênção, só que e o que vem por trás Em que contexto que Em que contexto, exatamente. Hoje é uma bênção, hoje o meu filho tá aqui comigo. Mas antes, quando eu tava tentando, e aí alguém falava assim, por que tu... vocês não querem, vocês já estão... Eu ouvi, vocês já estão... Eu bati no microfone. Vocês já estão há 10 anos juntos, e quando é que vem o filhinho? O filhinho é uma bênção.
E, poxa, tu tá ali te esforçando. Eu não vou nem entrar no mérito, né? Eu tô me esforçando. Tá te esforçando. Tá dando mais que chuchu nascer, que não tá vindo a criança. E não tá vindo Faz fruto. É tenso. Faz o quê, né? E a benção não vem. É pesado. Eu que não queria ouvir cada barbaridade, assim, que, meu Deus. Mas, assim, vamos pular essa parte do filho é uma bênção, porque realmente é uma coisa que... É um pano pra manga, que é uma manga bem comprida. É Meu uma manga Deus. morcego, assim. Eu já acho até um desaforo, às vezes, assim, quando as pessoas Mas tem que falam ser dita, coisas. né? Alguém tem que falar, alguém e a tem gente que tá falar. aqui. A gente tá aqui pra isso. Vamos agora pra parte bonita da Vamos, coisa. a parte linda, que, né, no Instagram, aquela realidade, assim, que a gente olha e fica, meu Deus, é muito perfeito. Ai, olha como não dá trabalho ser mãe. Ela consegue, ela fica o dia inteiro postando a vida dela. E olha como ela consegue. Faz pilates, ela vai na academia. É isso. Só que o que a gente... Não também crucificando quem posta isso, porque o que a gente tem... Um pouco é culpa nossa, tá? A gente como telespectadores desses perfis, tá? Com certeza. Porque o que a gente bota na nossa mente? Nossa, a vida dela é isso. Só que o que tu não pensa é que aquilo ali é fragmentos... De um dia inteiro. De um dia inteiro de uma pessoa. São 10 segundinhos que ela fez um coisinha ali da academia, mas vai saber se na academia não tá o neném ali do lado dela, porque pra ela tá na academia ela vai ver precisa se alguém levar o não neném. ligou, tá no meio de uma reunião, porque aí mostrou ela no trabalho, olha como ela consegue trabalhar. E aí alguém liga só, fulana, vem que o bebê tá chorando e ela não tem que sair correndo e deixar ali a apresentação dela pra um colega. E o que a gente viu foi o fragmento perfeito da vida, né? Aquele momentinho ali em que a gente olha e respira e fala, ai, que vida perfeita que eu tenho. Porque a gente não tá postando necessariamente o nosso dia a dia, mas ao longo do dia a gente tem os nossos momentos também. Tem momentinhos bonitos em que a gente se arruma. Porque também ninguém... Gente, assim, ó, eu também não sou obrigada a ser feia na internet, né? Quer me ver feia, vem aqui em casa domingo, entendeu? Tu vai me ver bem intensa. Mas na internet eu quero mostrar o meu melhor lado. Claro. Eu me arrumei hoje pra vir falar aqui com vocês. E meu bebê tá ali dormindo, mas assim, o que vocês não estão vendo é que meu bebê tá aqui na sala, a Dinda dele tá nanando outro nenê, e tá, sabe, tá tudo uma confusão, assim, controlada. É a vida acontecendo, mas né? é a vida acontecendo pra gente, tá aqui bem bonita, falando com vocês, a gente teve que pegar nossa rede de apoio e conversar, ó, tem como fazer assim, pra gente conseguir fazer isso pras pessoas. Então isso também é um fragmento do nosso dia, do nosso momento, pra gente tá bonita. Mas as pessoas, elas não podem... generalizar tudo, assim, a vida dela é isso e a minha vida tá horrível porque eu não consigo fazer nada, porque eu não consegui tomar um banho. A gente vai por um caminho sem volta que é muito triste, né? Da frustração e depressão, a gente entra num buraco sem fundo, começa né? a consumir coisas bonitas que era pra te inspirar a tomar um banho relaxante, a fazer uma coisa legal pro teu bebê, um suquinho legal e dar esse... E talvez tirar foto, mas não tirar foto só pra postar. Eu tenho milhões de fotos do Rafinha com carinhas maravilhosas, que é só pra mim, que é pra quando ele crescer eu poder reviver esse momento. De vez em quando eu compartilho com vocês no meu Instagram, mas tem momentinhos que eu só mando no meu grupo da família, que é pra gente vivenciar esses momentos bonitos. Mas não necessariamente eu vou estar maquiada fazendo essas fotos. Nossa. Enfim, às vezes é eu de pijama, de hobby, tirando uma selfie com ele, e pra mim é um momento... bonito, né? Exatamente. O que mais me pega de Instagram e tudo assim, de ficar vendo assim, como que... Fico até às vezes pensando, como que ela consegue? Que é a tal da casa arrumada. Gente, a minha casa é o caos. É o caos, assim, descontrolado, muito bizarro, assim. É realmente não ter o tempo pra parar, nem eu e nem o Renan. E olha que a gente se esforça, tá? Os dois, pra que a gente consiga manter ali. E isso que a Luísa nem sai andando por aí ainda bagunçando as coisas. Mas mesmo assim ela bagunça, eu não sei como é que pode. Tem brinquedo espalhado mesmo que a neném fique sempre parada nos mesmos lugares. Mas é porque às vezes a demanda dela, tu tá fazendo uma coisa que, aí, pá, deixou o café aqui, tu foi lá atender ela e ficou lá pra e sempre. tu não vai lembrar. E uma roupa que fica pra lavar depois. E, gente, tá tudo certo. Sabe o que eu penso disso? Cara, daqui a pouco ele vai estar grande, eu vou ter um tempão, ele vai estar lá na escola e eu vou estar tendo tempo pra arrumar tudo que eu quiser arrumar e desarrumar e trocar de lugar. Então, assim, por que eu vou parar de viver esse momento com ele pequenininho, deixar de pegar no colo ele? Ah, esse é outro rolê, né? Ai, não pode ficar com ele no colo. Nossa. Vamos chegar lá, né? Esse podia ser o do revirar os olhos, né? Podia muito. Não pegar no colo. Não dá colo. Mas, enfim, sobre a casa arrumada, gente, eu arrumo a casa depois.
eu arrumo a casa em outro momento, eu vou ter muito, minha casa vai estar aqui pra sempre, pra eu ter coisas pra arrumar. E sempre vai ter coisas pra arrumar, né? E ele não vai ser pequenininho pra sempre. Exatamente. A gente tem que aproveitar cada segundo. Vou falar aquelas frases prontas também. Aproveitando o gancho. E a tal da mãe maquiada, assim, a mãe que tá sempre arrumada, aquelas mães que vendem na internet, né? E realmente elas vendem coisas na internet, elas precisam estar ali bem arrumadas, mas que vendem na internet, que eu me arrumo pro meu marido e eu me arrumo pro meu filho. Eu vou falar pra vocês a minha realidade qual é. Eu acordo a Luísa, e antes de acordar a Luísa, eu preciso organizar tudo para quando ela acordar eu já conseguir fazer umas coisas com ela, porque nisso o Renan já saiu para trabalhar mais cedo. Então é aquela coisa, de manhã cedo a rotina já é louca lá em casa. E aí quando eu acordo ela, é um Deus nos acuda, porque ela é dorminhoca, só que eu preciso trabalhar, então eu preciso levar ela para a escolinha. E quando que eu vou conseguir me arrumar? Desde o momento que eu acordo até a hora que eu tenho que colocar. Ai, mas acorda mais cedo. Gente, eu não consigo. Eu preciso do meu soninho. Então é aquela coisa assim, eu coloco numa balança. É mais importante eu estar arrumada ou eu estar descansada para conseguir trabalhar? E conseguir entregar e conseguir estar bem para ela depois. Então, na minha balança, o me maquiar, o me arrumar ficou para depois. Ficou para um outro momento da vida quando a Luísa me permitir fazer isso de manhã. Hoje eu não consigo. Eu preciso correndo, assim, eu já deixo pensar da roupa que eu vou usar, porque aí é aquela coisa assim, com a criança chorando, porque a Luísa tá naquela fase do desapego, sabe? Que tá difícil para ela desapegar da mãe. Então, se eu saio do campo de visão dela por um segundo que seja, acabou o mundo dela. E ela entra num desespero. Então, minha trilha sonora da manhã é uma criança gritando desesperadamente. Vocês acham que eu vou parar pra me maquiar com a criança berrando? Óbvio que não. Eu me arrumo correndo aqui, vou colocando as peças de roupa e já pego ela. E aí ela para de chorar, a gente tem paz na vida. E assim a gente segue a nossa manhã até eu levar ela pra escolinha e eu conseguir voltar e trabalhar. Ah, mas por que não se maquia depois quando voltou? Porque aí eu já tô atrasada pra trabalhar, porque tá assim, a rotina. Então é isso, gente, a realidade... Mas em algum momento vai conseguir. Claro, hoje eu tô aqui maquiadona, não tô? Então, tudo bem que eu cheguei aqui e me maquiei, mas eu poderia ter me maquiado em casa. Claro que o Renan pode me apoiar também, segurando ela e ficando com ela. Gente, as coisas podem acontecer. Não tô dizendo aqui que não tem como acontecer de jeito nenhum. Mas é uma questão de prioridades. Pra mim não é tão importante assim estar sempre pronta. Prefere acudir ela. Eu prefiro estar ali de boa com ela e eu até acho mais confortável mesmo. Então não é muito o meu perfil estar sempre bem lindona. Eu sou lindona, então eu não preciso estar ali, né? Desculpa. Então eu não preciso estar ali sempre me maquiando. Carolinda, não é mesmo? Carolinda, não. Renan é a Carolinda, né? É, o seu marido fala que eu sou a Carolinda. Então, assim, eu aceito esse Carolinda e assumo ele, tá tudo certo, sabe? Então, assim, se perdoem caso vocês não consigam também fazer isso, porque eu fico bem de boas com isso, não é uma cobrança minha, não é algo que eu sinta falta. Claro que às vezes eu penso assim, nossa, eu tô muito molambenta, sabe? Não precisava. Vou dar um jeitinho. É isso, não precisava tanto, né? Mas às vezes a gente fica bem mulambenta. E tá tudo bem. E tá tudo certo, mas aí é isso, gente. A gente vai achando equilíbrio com a vida acontecendo. Eu gosto de me maquiar. Eu sempre, quando vou trabalhar, quando eu vou atender, porque aí eu atendo paciente face to face, assim. Então, assim, eu gosto é realidade, né? de estar, não maquiadora, né, gente? Eu também não me maquio como quem vai numa festa. Mas, assim, eu tô hoje, uma base, um rímel, delineador, assim, não sombras, nem... Sabe? Hoje eu passei um batomzinho um pouco mais, assim, mas um batom nude. Então, eu gosto de me maquiar pra ir trabalhar. E o meu trabalho pede um pouco disso, Sim, né? você trabalha com beleza, eu trabalho com beleza, com saúde, estética. Então, a paciente, quando ela chega ali na minha frente, ela espera pelo menos me ver um pouquinho, né, maquiada. No dia a dia eu uso filtro com cor, em vez de usar base, que é mais leve e tal. Mas eu gosto de ter uma aparência assim, tá? Com uma aparência legal. Só que assim, de manhã, por exemplo, eu não tô tendo esse tempo. Antes eu tinha botado na minha agenda tava assim, um atendimento de manhã, 2 atendimentos à tarde, e era isso o dia inteiro, tá? De segunda a sexta. E eu tive que terminar com esse atendimento da manhã, porque eu não tava conseguindo descansar o suficiente, porque como eu falei, ele livre demanda, ele mama durante a madrugada. Eu tava acordando, olha, virada do avesso, além de cansada, não tava tendo nem saco pra me arrumar, pra olhar assim, porque tu tem que estar bem vestida, bem apresentada. Eu olhava assim, o guarda-roupa e pensava, ai, não tem nada pra vestir, sabe? Não, tava um desânimo. E o Rafinha, a demanda dele de manhã é isso, é muita loucuragem. Ele tá numa fase que a gente não sabe se ele vai acordar sorrindo, se ele vai acordar chorando, se ele vai acordar berrando ou se ele vai acordar
sozinho, porque tem dias que eu olho na babá eletrônica e ele tá com o bico, assim, passando o bico na cara e rindo e não fez Bem mais, de boas. sabe? De boa na dele. Então é sempre uma incógnita. Então eu decidi não atender de manhã, porque eu não tava conseguindo fazer essa entrega. Não consegue se organizar, não, né? Eu não consigo me organizar, não consigo me maquiar, não consigo... Porque a pessoa que tá me olhando... Isso eu também tenho uma coisa sobre versus Instagram, tá? No meu ponto de vista, quando tu te vende... A gente tá se vendendo o tempo inteiro, né, profissionalmente. Sim. No momento que tu posta lá, que tu anda maquiada, que tu anda arrumada, a pessoa te olha no Instagram, que é a tua vitrine, ela chega no teu trabalho, ela quer ver aquilo. É. Então, se... Gera uma expectativa, né? Tu gera uma expectativa em que se ela chega lá e eu tiver meio mulambenta, esse dia aconteceu de eu querer sair correndo, enfim, tinha dado mamar, o Rafinha chorou, eu tive que dar um mamar ali meio atrasado, um mamar extra, assim. E aí eu tava quase saindo de casa e a minha mãe falou assim, tu não vai te dar uma maquiadinha? E eu, putz, porque acontece, porque eu também tenho correria, por mais que eu goste de fazer isso, por mais que eu me organize, também a correria também acontece, né? Aqui. E aí eu queria atender rápido e eu penso assim, meu Deus, a paciente já vai estar lá esperando. Porque eu gosto de chegar com 30 minutos de antecedência, arrumar o consultório, preparar tudo pra ela, não só me preparar, mas preparar o ambiente. E aí eu já tava pronta pra sair correndo e eu falei assim, 2 minutinhos que eu vou atrasar pra eu poder ter uma aparência que a pessoa tá esperando, vai valer a pena. Então voltei, claro, não fiz uma mega produção, só fazer, eu já tava com um filtro, né? Então eu já tava com uma corzinha, só passei um blushzinho, dei uma retocada E já dá um up, né? E já dá um up. E pra nossa autoestima é bom. Mas também, do que tu falou, se tu não consegue, se tu não deu conta, tudo certo. Nessas manhãs que agora eu não vou trabalhar, eu fico de pijama. É isso. E eu já ouvi, assim, de algumas pessoas, ai, porque teu marido saiu pra trabalhar, te viu de pijama, agora ele vai voltar e tu tá de pijama. Eu assim... Olha, paciência. É o que tem pra hoje. O que tem pra hoje sou eu de pijama, meio-dia, porque o filhinho dele estava com uma demanda muito grande e eu não vou deixar o filho chorando pra eu ir lá e trocar de roupa só pro meu marido. Eu sei que tem que ter essa construção no casamento, também não dá pra ficar tão mulambento o tempo todo. Mas assim, um dia que outro que foi correria, ele vai entender. Ele tem que entender, ele tem que compreender que foi puxado aquele dia. E eles entendem, né? Não tem muito que... Não tem o que questionar com relação a isso. Mas, além dessa parte ali de Instagram, que a gente tem a parte que a gente vê, tem tudo aquilo que a gente não vê. Que é o que ninguém mostra, o que pouquíssimas pessoas falam a respeito, que é aquela questão que acompanha sempre a maternidade, né? Ao longo dos dias, que é a culpa, a solidão, a exaustão, que é uma coisa absurda, assim... O impacto no relacionamento, que até a gente falou um pouquinho, né, no último episódio, a questão da falta de tempo de fazer as coisas. Então, assim, tem todo esse ponto aqui que ninguém fica abordando muito ele, porque ele é pesado, né? Ele é triste. São aqueles pontos que a gente falou no início, que as pessoas, vamos falar que bebê é maravilhoso, vamos falar, olha que coisa linda esse pezinho, olha esse cheirinho de cangote, e não vamos falar disso aqui, que isso aqui a gente bota aqui pra baixo aqui do tapete, daí quando ela for varrer o tapete, ela vai achar. Isso. E aí, e o que eu acho mais maravilhoso também, né, sendo bem irônico aqui, é o ninguém me contou, eu também não vou contar. E as pessoas falam assim, na minha época ninguém me avisou. Poxa, que tão trouxa, vai não falar outra coisa, tu tá sendo que não vai avisar as outras. Então a gente tá aqui pra avisar, gente, acontece tudo isso. Acontece e é real. Então se tu não tá com o teu psicológico bem trabalhado... E a gente não tá, vou te dizer, no puerpério a gente não tem como ficar o psicológico nunca tá bem trabalhado. E é isso que eu ia falar, se tu tá culpada por assim, ai meu Deus, eu não tenho estabilidade emocional e agora eu tô grávida e agora como é que vai ser? E aí as gurias estão falando o caos que é e eu não tô preparada. Socorro, Deus. Gente, fica tranquilo que tá todo mundo no mesmo barco. É isso, a gente dá conta, tá? As pessoas, a maioria finge que tá no equilíbrio. Em algum momento a gente também teve que fingir em alguns certos momentos no trabalho. Tava por dentro, assim, confusa e nervosa e não sabendo o que tava fazendo. Será que tá no meu momento? Ai, será que é o meu momento certo de voltar a trabalhar? Daí tá eu lá trabalhando e recebo a ligação que o bebê tá chorando. Tu acha que o coração não palpita, que tu não fica, meu Deus, deixei lá o meu bebê e agora tá chorando. Meu bebezinho. Então, assim, a gente vive nessa culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa, imediatamente. O meu momento de culpa maior, assim, foi quando o primeiro dia da Luísa na escolinha. Não o primeiro dia, porque nos primeiros dias a gente passa pela adaptação, não sei se vocês conhecem ali como é que funciona uma adaptação na escolinha, mas a gente fica junto com o bebê
nos primeiros dias ali, até que o bebê fique confortável e passe mais tempo com a turminha do que com a mãe junto. E a Luísa se adaptou lindamente, tá? Eu que precisei de um pouquinho mais de tempo para me adaptar, digamos assim. E aí eu tava muito em paz com a escolinha, eu amei, participei ali da adaptação, foi lindo, adorei e tal. E aí chegou o tal do primeiro dia, que foi coincidentemente o primeiro dia que eu ia trabalhar. Porque a gente teve ali alguns contratempos durante a adaptação, ela pegou virose, a gente ficou doente, ficou todo mundo doente antes de eu voltar a trabalhar, e aí no fim das contas eu tive que readaptar ela muito perto de trabalhar, e o primeiro dia que ela ficou sozinha na escola foi de fato meu primeiro dia de volta ao trabalho. Então eu passei pelo peso das duas coisas ao mesmo tempo. Foi o deixar o meu bebezinho indefeso na escolinha com pessoas que eu não conheço ainda direito, então eu tive algum contato ali com as professoras e tudo, mas a gente não sabe quem elas são. E eu voltei para trabalhar. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu larguei a minha neném só pra eu estar aqui, sabe, por dinheiro, sabe? Que loucura é essa, sabe? Minha cabeça ficou louca no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, que foi quando eu deixei ela. Eu fui chorando de soluçar da escolinha até chegar em casa. Eu tive que lavar meu rosto várias vezes antes de ligar minha câmera, porque eu trabalho de casa. Então, antes de entrar em reunião ali, eu precisei lavar muitas vezes o meu rosto, me recompor, respirar fundo e me convencer que estava tudo bem, porque a gente precisa se convencer. É muito louco isso, sabe? Eu ter que passar por tudo isso e ainda precisar me convencer que tá tudo certo, sabe? E foi assim o meu maior dia, assim, o dia mais impactante de culpa pra mim foi o dia que eu deixei a Luísa na escolinha sozinha e eu fui pra casa assim aos prantos. Foi desesperador. Foi um momento assim muito triste. Tu já teve esse momento de culpa assim muito forte? Vai parecer muito bobagem, mas foi acho que não foi o maior, mas foi o primeiro que eu senti isso, que o Rafinha nasceu no verão. E aí eu acho que era fevereiro ou março, não sei. E eu gosto muito do verão, a gente tem piscina em casa, eu gosto de ir pra piscina e tal. E eu não tava podendo por causa da recuperação da cirurgia. E quando a médica falou assim, ó, agora tu pode ir pra piscina, se tu quiser ir à praia e tal, só não fazer muitos movimentos bruscos e tudo mais, mas tu pode te molhar, não tem problema nenhum relaxar. E aí eu cheguei em casa muito feliz, falando assim, ai, agora eu posso relaxar um pouquinho na piscina. E aí, nesse dia mesmo, botei o biquíni, eu botei o maiô pra não mentir, porque estava de maiô, porque eu não estava me sentindo muito bem pra usar o biquíni. E tá tudo certo, né? Quem quer usar biquíni, usa logo, maravilhosa. Fiquem à vontade. Botei o meu maiôzinho e tal, e desci. Gente, a piscina é aqui na frente da minha casa, tá? Só que o ato de deixar ele com a minha mãe, com meu pai ali, que estavam tomando chimarrão na varanda e conversando, e eu ir pra piscina. E Como aí eu peguei e postei. Aí eu tirei uma foto, porque eu sempre tiro foto e coisa, e posto isso e aquilo. E eu tava nessa vibe de mostrar a realidade da maternidade. Postei uma foto falando sobre isso. Ai, olha como uma mãe pode relaxar e tal. Do que eu postei, gente, veio um bombardeio na minha mente. E o pior é que não era dos outros me falando. É a gente mesmo. Era eu mesma me dizendo assim, ué, como é que tu pode estar relaxando e teu filho tá ali? Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, o que os outros vão pensar de tu tirando foto aí na piscina enquanto teu filho... Cadê teu filho? Onde é que anda teu filho? Que loucura, né? O que as pessoas vão perguntar? Onde é que tá teu filho? Tu tá na piscina, sozinha, e não sei... Sabe, eu comecei a me bombardear de coisas ruins, acho que até um pouco da ansiedade, isso. E aí aquilo me deu uma coisa muito ruim, que eu me dei um mergulho, esfriei minha cabeça, saí pra pegar um sol, e ainda gravei sobre isso. Então, assim, olha, gente... Tô sentindo isso, olha o absurdo, porque não é ninguém que me falou e tal. E eu fui bem sincera, assim, nesse story. Conversei. E o que eu tive de feedback? Nossa, que maravilhosa, porque ninguém fala sobre essa culpa. Às vezes é mínimo, é deixar o filho com a pessoa pra te tomar banho. Tu já fica culpada, meu Deus, eu tô deixando ele pra fazer uma coisa por mim, pra tomar um café, pra... E tu precisa, e tu merece esse momento, e tu tinha, no teu caso, tu tinha que trabalhar, o que tu ia fazer? É isso que eu ia fazer, eu não tinha opção, né? Não então, tinha é muito louco. É muito louco a cabeça da mãe, né? Mas é engraçado, eu sou desprovida dessa culpa aí. Eu não me sinto culpada quando eu tô me divertindo sem a Luísa. Não me sinto, eu não sei por quê. Porque eu tive a culpa do ir trabalhar e deixar a minha bebê, mas eu não sei se porque eu me adaptei a isso, me adaptei a esse momento de eu deixar ela na escolinha e eu consigo trabalhar, e eu penso, se eu consigo deixar ela na escolinha para eu trabalhar, eu preciso conseguir deixar ela com o pai dela, ou com a Dinda, com a avó, com qualquer pessoa, e eu me diverti. Fazer uma unha. Gente, fazer... Nossa! Hoje tem sido quase que terapêutico pra mim fazer a unha, é o meu momento. Teve dias que eu levei ele
Mas eu pensei assim, gente, eu não vou estar levando ele pra fazer a minha unha, é o meu momento. Eu vou lá conversar com a minha manicure, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer... E comecei a deixar certo, em casa. Né? E aí eu só falo assim, gente, eu quero fazer a unha essa semana, qual é o melhor dia pra alguém? Claro, tudo tem que ser alinhado, né? Ou com o Lucas, ou com a minha rede de apoio, ou pra quem vai ficar. Mas eu vou lá e fico 1 horinha, 2 horinhas e tá tudo certo. Eu agora tô desprovida dessa culpa, pelo menos dessa culpa de... Isso passa, gente. A parte boa é essa, né? Passa. Isso é muito real. No momento parece que não. No momento parece que tu vai viver essa culpa pra sempre. Mas não, tu vai te acostumando. Claro, né? No nosso caso depende muito do parceiro, depende muito da rede de apoio que tu tem. Tem gente que não tem com quem deixar o bebê. Nossa, eu sempre mas penso a gente já mães. Falou, né? Se não tem o que fazer, te adapta e leva junto. Não deixa de fazer os momentos, não deixa de sair tomar um sorvete, sair tomar um café. Leva junto a criança, tá tudo certo. Te adapta a viver com esse bebê, com essa bebê. Mas não deixa de fazer. Até porque, por padrão, assim, as mães que... Eu tô falando das mães, mas podem ser os pais, enfim, qualquer pessoa que tenha um filho e vive com essa culpa interna e ela não deixa essa culpa passar, o que que acontece? Acaba super protegendo ali o filho e esquece que precisa educar aquele ser humano, né? A gente tá com um ser humaninho aqui... Meio que começa a te anular, tu começa a viver pra essa... Começa a viver para esse ser e esse ser começa a perceber isso e, querendo ou não, eles estão sempre sugando a gente ali da forma que dá, estão sempre testando os limites, estão sempre... A gente precisa estar bem centrado no que a gente está fazendo com eles, porque senão a gente vai criar uns monstrinhos. E tem crianças que são, de fato, uns monstrinhos ali, justamente porque os pais têm aquela questão da culpa. Ai, meu Deus, eu trabalho a semana inteira, final de semana eu não quero ficar corrigindo. Eu quero que ele fique chateado comigo. É isso, não quero corrigir meu filho, não quero ter que falar um pouquinho mais firme, não quero, sabe? Não quero botar de castigo um tempinho ali no cantinho do pensamento, enfim. Tem pais que deixam passar esses momentos de educação que são super importantes até para o próprio ser humano que eles estão formando por causa dessa culpa. Então é importante que a gente perceba a culpa e coloque ela no lugar dela. Beleza, eu tô sentindo culpa por isso, por isso, por isso. Entendi o motivo? Passou. Porque não tem o que fazer. É isso, não tem o que fazer. A gente tem que viver a vida que a gente tem, né? Então, se a pessoa tá vivendo uma vida linda e maravilhosa lá, ela não precisa trabalhar, ela consegue ficar com o filho dela até os 2 anos de idade. Ou então tem gente que consegue contratar babá, que não foi o meu caso, eu não consegui. Eu não posso... Tem gente que, no teu caso, tu consegue deixar o teu neném com a tua mãe. Então, assim, eu não consigo. É isso, eu não consigo fazer isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo pra ela, tá tudo certo pra mim e tá tudo certo com quem não tem o que fazer. Então, é meio que entender que essas realidades existem e a gente não pode simplesmente anular a nossa vida e anular todo o resto porque a gente tá sentindo essa culpa, né? Enfim. Fui longe agora. Aqui a gente fala também sobre a solidão e a exaustão. Vamos juntar os dois, porque eu acho que isso é uma coisa muito singular, é muito individual. A mãe, ela passa muito tempo sozinha, vivenciando coisas que é só ela e o bebê, que nem, por exemplo, eu dou mamar na madrugada, tá? E aqui a gente tem um acordo, eu e o Lucas, porque ele trabalha... às 8 horas da manhã ele tem que ir pro trabalho e eu posso fazer a minha agenda. Então, zero motivos para eu ficar acordando ele de madrugada para me ajudar a dar mamar, porque ele não vai ter o que fazer, vai ser uma companhia. Vai ficar só acordado, vai ficar só acordado me olhando dar mamar. Claro, quando eu preciso fazer alguma coisa com ele, fazer uma lavagem nasal, porque tá trancadinho alguma coisa, ele me auxilia, porque o Rafinha tá bem pesadinho, eu não consigo fazer sozinha. Mas, assim, se for necessário, eu acordo ele. Mas se não for necessário, é um momento solitário, exaustivo, que é só meu, que eu tenho que passar por aquilo ali, mas eu tenho que estar muito preparada emocionalmente para isso, a minha terapia tá em dia para isso, porque é uma coisa que é muito, muito séria e é muito fácil da mulher vivenciar isso, sofrer isso ali quietinha e entrar num buraco sem fundo ou com um fundo muito, muito profundo, que fica difícil de tu sair, porque é uma exaustão que é muito tua, que se tu não estiver preparada pra se descansar quando pode, quando consegue, pra poder, dar uma alavancada hoje no teu dia, tal, conseguir depois retomar as coisas do dia, tu vai vivenciar aquilo muito só tu, só teu, não tem, por mais que eu conte pra alguém, hoje foi difícil, não hoje tem como a pessoa entender, mensurar. E isso a gente falando sobre exaustão física, né? A gente tem também exaustão
mental, que é uma coisa, Emocional. assim, que é absurda. O cansaço da mãe é uma coisa absurda. Às vezes chega o final do dia e eu brinco assim, nossa, não fiz nada hoje, por que que eu tô cansada? A tal da mãe, gente, fica o tempo inteiro pensando na sua cria. É impressionante. A gente não para um segundo do dia de pensar. Então, às vezes, eu tô ali em reunião, tô pensando na Luísa e aí já olho o aplicativo. Eu tô prestando atenção na reunião e dando só uma olhadinha aqui, ó, no aplicativo da escola pra ver se tem algum recado, alguma coisa dela. Ela tá dormindo, eu tô pensando se ela fez cocô, se ela não fez e tal, fez xixi, fez muito xixi, tá assada, porque é a psicótica aqui da assadura, sabe? A louca da assadura. E aí é o tempo inteiro, 24/7, a gente pensando no tal do neném. E, cara, ocupa uma coisa assim tão grande que é interna, que eu também não fico o tempo inteiro falando pro Renan as coisas que eu tô pensando, né? Então eu não passo pra ele. E o pai, eu acho que é meio que desprovido dessa exaustão mental, sabe? Porque pro pai é muito. Não vou dizer que é muito simples, porque também não é muito simples, né? Mas é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, porque o pai não tá pensando se tá ou não tá. O neném tá dormindo, a cabeça do pai funciona assim, o neném tá dormindo. Ele tá bem, se tá dormindo, tá bem. É isso. A mãe não consegue, gente. A gente não desapega. É muito difícil. Então tem esse lado ali também que é bem puxado, que é da exaustão, assim. É muito. Chega tá a gente fica. de... Não tem explicação, né? Tu não descansa, tu vive em alerta o tempo inteiro. Mas não é só coisas ruins, né? Isso. Não é só coisas difíceis. A gente foi lá nas profundezas da maternidade, que não é romântica, pra chegar nesse momento leve. Pra transbordar as coisas boas, que é um olharzinho brilhando. Ai, meu Deus, um sorriso banguela. Um sorrisinho vazio, lindo, que é maravilhoso, porque tudo isso, todas as dores, todos os sofrimentos, tudo que é difícil, vale muito a pena quando tu vai lá naquele berço e olha aquele sorrisão, aqueles olhinhos de tipo assim, nossa, tu veio, tu chegou pra me acolher. E é incrível quando tu sente essa conexão com o nenê, que não é de primeira também, nem sempre acontece isso, mas construindo isso, chegando nesse momento, esse sorrisão, esses olhinhos brilhando. A gente aguenta todas as mazelas da maternidade com esses momentos bons, né? Parece que compensa tudo vale a pena. Inclusive, a gente até respondeu isso no último episódio, né? Que faria tudo de novo? Faria tudo de novo, toda a exaustão, toda a culpa, tudo que a gente passa. Eu fico falando pra ti, né, que a gente tem que falar do parto, que é uma coisa que é muito difícil. A gente vai fazer um episódio só sobre isso, porque os nossos partos foram um momento. Um momento. Um momento especial, literalmente bem especial. E eu viveria tudo de novo, mesmo sabendo a dificuldade, como foi no nosso caso, né? Que foi bem parecido. Né? Porque tem gente que em 30 minutos deu saiu a criança e tá tudo certo. O nosso não foi bem assim. Mas eu viveria tudo, mesmo sabendo como é. Porque o sorrisinho compensa. Até trazendo uma coisa que a gente tá bem bobalhão agora com a Luísa, que é a questão dela pegar o próprio bico. Eu acho muito interessante o cérebro dela pensar assim, agora eu quero meu bico. E aí o bico, tipo, tá lá do outro lado, ela se estica toda, vai lá longe, pega o bico e pá, enfia na boca. Eu acho o máximo ela fazer isso, assim, eu fico babando mesmo. Não, eu achei o máximo quando o Rafinha começou a rir, a ter som na risada, porque ele já gostoso, né? Mas assim, quando ele começou a ter som, foi um assim, ó. Esse é o som, inclusive. E começou a ser engraçadíssimo ele rindo. Só que quando ele começou a rir, agora ele ri mais vezes e por mais tempo. Ele é super risonho. Mas antes ele não ria muito, assim, era momentinhos. Então eu ficava gritando. Quando ele começava a rir, eu começava a fazer umas graças pra ele continuar assim. Eu, Lucas, vem que ele tá rindo. Aí o Lucas chegava e ele fazia assim. Meu Deus, ele tava... Os bebês fazem isso com os pais, é uma sacanagem. Agora eu juro que ele tava rindo. E é muito legal. Claro, agora ele já ri. E também o fato... E são pequenas coisas, tá, gente? Assim, a gente fica muito bobalhona. Fica. Porque, assim, o ser humano normal, ele pega coisas, né? Mas, assim, o fato dele... agora ele aprendeu a pegar. Aí tu vai lá e tu entrega. Pega isso aqui. Pega isso aqui. É tudo muito fofo e eu tenho que me cuidar. Eu comecei a me cuidar pra não me tornar aquelas mães que postam no Instagram só a criança o tempo todo. Porque a minha vontade
é de fazer isso o tempo inteiro. Eu tiro fotos falar, dele o tempo mundo, inteiro. olha o que ele tá fazendo, olha né? Como ele é que maravilhoso. Meu neném é maravilhoso. Super dotado ele, já pega as coisas. Tem altas habilidades, né? Tipo, aprendeu a fazer um movimento de pinça. E é isso, é muito bom vivenciar cada minutinho desses, ter um ser crescendo e evoluindo na nossa frente. É incrível e vale a pena tudo isso. E, pra ser sincera e não romantizar, que é o tópico de hoje, gente, não é porque eu sei que as coisas são difíceis, que eu procurei ter essas informações e eu tô contando pra vocês, que não vale a pena. Exatamente. Eu acho que é até melhor tu vivencia as coisas, talvez da maneira mais leve, né? Mais leve, sem pressão. Porque tu sabe que as partes ruins da maternidade, as partes difíceis da maternidade, fazem parte para chegar nesse momento que é lindo, que a gente esquece tudo imediatamente, é impressionante, assim, uma gargalhada gostosa, um sorriso, um carinho, porque agora a Luísa tá na fase de fazer carinho também, é a coisa mais gostosa, gente. Então, assim, vai chegar esse momento. Tem muita parte que é muito difícil, é muito pesada, realmente, a gente entra ali num buraco, eu falo às vezes pro Renan, cara, tô num buraco, assim, que hoje eu tô um ranço, sabe? Não quero saber de nada, tá muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, basta eu ficar uns minutinhos com ela, assim, que eu já me recupero. E aí já tá tudo bem. É como se eu não tivesse passado por nada daquilo que tava muito pesado pra mim, sabe? Então, assim, vale a pena. E, claro, sem querer convencer também ninguém a ser mãe aqui, porque não é nosso papel fazer isso. E também a parte pesada é bem pesada, então pensem bem antes de fazer isso, sabe? Escolham bem, ver se é o momento. Claro, nunca vai ter um momento perfeito. Não existe, não existe. Isso é um fato, né? Nunca vai ter, esse é o momento perfeito. Se tu vai ficar esperando isso pra acontecer, não vai ter. Não vai ter. Mas se prepare, né? Não fica naquele sonho louco de, eu sonho em ser mãe. Porque você vai se frustrar, a verdade é essa. Se então... prepare pra ser mãe, aguente firme a parte difícil, que a parte boa vale muito mais a pena. Nossa, é muito gostoso. Os nossos nenéns são fofos demais. Inclusive, vamos ali dar uma apertadinha nos nossos nenéns. O meu já tá me gritando, já tá me chamando. Já tá, pelo amor de Deus, mãe, vem aqui. E aí, gente, é assim que a gente encerra mais um Sem Parênteses. Beijo, até o próximo. Gostando. Até o próximo. Corta!